O Sol, a Lua, os planetas. Supernovas, cometas, galáxias. Há milênios o homem observa o céu em busca de respostas. E muitas delas estão lá. A influência dos astros em nossas vidas é real. E essa investigação não pode parar. A astronomia é o tema de hoje do Viver Ciência. A astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes e a estrutura do universo. Ela investiga suas propriedades físicas, composição química, formação e evolução. A astronomia, para muitas pessoas, é a ciência mais antiga. As pessoas aí, antes de mais nada, começaram a olhar para o céu e tentar entender o que é o nosso céu, o que são essas estrelas, o que são esses pontinhos que estão por aí, né? Até descobrir que alguns são planetas. Então, é a primeira ciência propriamente dita. A astronomia é importante para entendermos os dias e as noites, as estações do ano, o calendário, as marés e até mesmo na agricultura ela se faz presente. Por exemplo, uma planta, para a seiva subir até a parte mais alta da planta, ela sobe porque é aquilo que a gente chama de capilaridade. É um túnelzinho que ele vai se afinando cada vez mais, quanto mais alto, e a seiva sobe. Logicamente que ali é uma planta daquela, um vegetal, que está sob influência gravitacional da Lua, é muito mais sensível. Então, alguma influência ali num vegetal, numa agricultura, existe. O estudo da astronomia é amplo como o universo e movimenta diversas outras ciências na complexa tarefa de explicar o mundo à nossa volta. Quando você estuda um astro, então você estuda a questão da física, né? A questão da biologia, a química, você estuda a questão histórica, inclusive, né? Como que esse astro foi descoberto. Então, quando você vai estudar astronomia, não tem como você fugir, né, de qualquer, né, tema relacionado com conhecimento. Sei lá, falei biologia, matemática, letras. Quantas pessoas escreveram aí, quantos poetas escrevem sobre a Lua, sobre os astros. Então, ela faz parte do nosso dia a dia. Olá, seja bem-vindo à nova temporada do Viver Ciência. Neste ano, o nosso programa chega com novos quadros, novas pesquisas e a abordagem de sempre, a ciência no seu dia a dia. A gente começa falando de um assunto fascinante, astronomia. Participa do nosso bate-papo o professor Dr. Juan Bernardino, ele que é físico, astrofísico e diretor do planetário da UFG. Obrigado por aceitar o nosso convite, professor. A vocês. Bom, vamos começar então sabendo quais são as dúvidas do público sobre esse assunto. Vamos ver, primeira pergunta. Olá, meu nome é Marissa. Eu gostaria de saber qual a diferença entre astronomia e astrologia. Então, professor? Vamos lá. Essa é a questão eterna. A astrologia, ela foi a base do conhecimento do homem sempre que ele olhava para o céu e não sabia entender o que ele via. Então, ele tentou explicar com formas místicas ou em formas que tinham muito a ver com religião e misticismo. Com o surgimento da teoria de Newton, e o Galileu, nós começamos a ter um conhecimento sendo estruturado, que explicou de uma forma racional e não mais mística todo esse movimento dos astros. A partir daí, a astrologia ela se afasta completamente, ela deixa de ter um significado científico e a astronomia assume propriamente enquanto teoria de conhecimento construída a partir de bases, de conceitos, de ideias muito mais claras. O que elas têm de comum? As duas usam os astros, só que na astronomia os astros têm movimentos e isso muda a posição deles ao longo do tempo. Na astrologia essa posição relativa não muda nunca. Mais uma pergunta. Olá, meu nome é Thiago e eu gostaria de saber se as fases da Lua interferem na poda de plantas e no corte de cabelo. Tiago, na realidade, eu gosto muito de brincar sobre isso. Eu acho que se houvesse uma influência sobre o corte de cabelo, eu não teria deixado chegar até isso aqui, né? Mas essa é uma brincadeira que a gente faz. Evidentemente que as fases da Lua e a Lua em si influenciam profundamente no nosso planeta. A existência de vida na Terra, ela é uma causa do movimento das marés. Quando as águas sobem e descem no processo de formação da vida nos oceanos, a vida veio para a Terra, a maré descia e a vida teve que se
redefinir num novo contexto. Isso é uma coisa. Com relação às plantas, isso, a seiva sobe para as árvores, mas no nosso caso, as nossas dimensões, o volume de líquido que o corpo humano tem, não vai facilitar essa questão. Não tem nada a ver fase de lua com corte ou não do cabelo e crescimento. Mais uma pergunta na tela. Meu nome é Marta Quintiliano e eu gostaria de saber se de fato o homem foi ao espaço. Existem algumas teorias conspiradoras que dizem que não. Afinal de contas, o homem foi ou não foi ao espaço? Bom, os homens mandaram a primeira nave para fora da Terra em 1966, a nave Verena 3, que ela pousou em Vênus. Essa foi a primeira saída de uma nave fora da atmosfera terrestre. Antes disso, desde 1958, os soviéticos já estavam mandando estações e satélites para a órbita terrestre. A ida do homem à Lua, propriamente, se dá a partir da Apolo 11, em 1969. E essa sim, o homem chegou, vamos dizer assim, fora da Terra, daquilo que seria a nossa atmosfera, e chegou a um corpo do Sistema Solar. Eu sempre insisto, se nós tivemos Apolo 11, é porque 10 Apolos anteriores existiram. E após Apolo 11, nós temos a 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nós tivemos mais 6. Com exceção da Apolo 13, todas as demais, o homem pousou na Lua e, naquele contexto, ele deixou vestígios da sua presença. Bom, Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em instantes. Ainda hoje, você vai saber como funciona o planetário da UFG. E na estreia do quadro Casulo de Ideias, Pedro explica o que são as estrelas. Estamos de volta com o Viver Ciência, hoje tratando sobre astronomia. Nosso convidado é o professor Juan Bernardino. Inaugurado em 1970, o planetário da UFG encanta crianças e adultos com detalhes do céu que não podem ser observados a olho nu. Vamos conhecer então melhor esse espaço. Goiânia foi a primeira cidade brasileira a contar com um planetário, local onde são simulados o céu e o movimento dos astros celestes. A tarefa é cumprida por um conjunto de projetores, que apesar de terem mais de 4 décadas, funcionam regularmente. O projetor ele é um projetor do modelo Space Master, então um projetor planetário Space Master. Então, nesse projetor a gente projeta basicamente o céu com as estrelas, os planetas, as constelações do zodíaco, a Via Láctea. E com outros projetores auxiliares a gente projeta planetas também, a figura dos planetas para enriquecer a sessão. Pode simular, por exemplo, uma viagem, sair da Terra e ir para a Lua, da Terra para Marte, passando pelos outros planetas do Sistema Solar. Então, são coisas que as sessões abordam. A manutenção do equipamento é cara e imprecisa. As peças têm alta durabilidade, mas quando acabam ou estragam... As lâmpadas das estrelas, né, que são as lâmpadas as peças mais importantes do equipamento, a gente tem uma média aí de 10 anos de uso ainda, né, porque tem peça aí que dá aproximadamente 10 anos. Mas um dia elas vão acabar, né, igual a lâmpada das estrelas, se for para comprar uma lâmpada hoje, seria R$3.000, entre 3 e 4 mil, uma lâmpada. Porque nem existe mais para fabricar e quem tem não quer vender, né? Então o preço é muito caro. Já o brilho nos olhos das crianças, que têm a oportunidade de contemplar o universo, não tem preço. Uma magia que fascina até mesmo os funcionários do planetário, como o estagiário Bismarck, apaixonado por astronomia desde pequeno. Quando uma criança vê o céu lá dentro, ou até mesmo como ele começa a girar, ele fica espantado, fala, uau, que legal, é muito bonito, eu nunca vi o céu assim. Isso é gratificante, para mim isso já é suficiente. As pessoas ficam emocionadas. Já vi relato do interior de uma pessoa simples perguntando, o que vai acontecer lá dentro? Aí respondi, não, a senhora vai ver o céu. Aí ela parou assim e pensou, então eu vou ver meus parentes mortos? Aquilo comoveu, não tem como, né? Isso é muito sério, então é uma ciência que eu gosto de fazer. Eu sou apaixonado por isso. Se fosse possível, eu viveria a minha vida inteira em função disso.
Professor, como foi criado o planetário aqui em Goiânia? De onde vieram os equipamentos? O planetário de Goiânia é uma coisa muito interessante. Foi feito um pedido pelos professores do antigo Instituto de Química e Geociências de um planetário de mesa. E de repente apareceu esse planetário vindo que ninguém sabia o que era. Na época havia um convênio do Brasil com a República Democrática da Alemanha, de intercâmbio de café por equipamentos científicos. E nesses equipamentos, um dos equipamentos foi exatamente esse planetário. É uma sorte para nós. Esse planetário que tem em Goiânia é o mais antigo em funcionamento no Brasil, um dos mais antigos hoje da América Latina e do mundo, e é o número 1 da série Space Master. Talvez só para corrigir, o primeiro planetário criado em Goiânia, no Brasil foi em São Paulo, no Ibirapuera. O nosso é o segundo, só que o nosso é o mais antigo em funcionamento. Eu costumo brincar, nós temos um Fusquinha que funciona perfeitamente, né, enquanto outros colocaram a Ferrari. A Ferrari é boa, mas ela tem uns problemas de manutenção complicados. Professor, existe até uma publicação, né, vou pedir aqui para o Fernando mostrar para a gente, que conta um pouquinho da história, né, do planetário. Nos 40 anos do planetário, em 2010, né, já estou ficando atrasado, desde 1970 a 2010, esse trabalho foi feito, uma dissertação de mestrado que o professor Paulo Sobreira, do Planetário, orientou, e fruto dessa dissertação é esse livro, contando um pouco a história dos 40 anos do Planetário. Espero daqui a 4 anos fazer o livro dos 50. Vai ser mais importante ainda. Professor, na antiguidade, né, nos primórdios da humanidade, os astros eles eram estudados a partir da observação do céu a olho nu. Hoje em dia a gente tem equipamentos moderníssimos, né, para essa tarefa. Como que você enxerga a evolução da astronomia ao longo do tempo? Eu acho que a evolução da astronomia ela é fruto da evolução da humanidade e do conhecimento da humanidade. Se num primeiro momento a gente conseguia olhar para o céu com os olhos e com eles era capaz de tentar entendê-los, evidentemente que hoje nós conseguimos enxergar com uma série de equipamentos, sejam equipamentos visuais ou sejam equipamentos onde a radiação e o que a gente vê não é só a luz. Então, nessa perspectiva, é possível enxergar muito mais. Exemplo simples, tudo que está sendo visível hoje já existia antes. Para Aristóteles, o céu era uma coisa, onde não existiam alguns planetas. Para Newton, para Galileu, Júpiter já tinha 4 satélites, a Lua tinha buracos, tinha coisa. E se nós olharmos hoje, Júpiter tem 61 satélites. Então, os 61 já existiam para Aristóteles, só que não tinha capacidade de enxergá-los. Professor, e como que é o estudo da astronomia aqui no Brasil? Poucas universidades oferecem o curso de graduação, né? A graduação existe basicamente em 3 instituições de ensino. Tá? No entanto, nós temos uma série de instituições na pós-graduação e centros de pesquisa em astronomia de um alto nível internacional. O Observatório Nacional, o Instituto de Astrofísica e Geofísica da USP, são 2 dos centros de referência, juntos com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Observatório do Valongo. Então, nós temos Porto Alegre, Minas, tá? Rio Grande do Norte, Curitiba, Santa Catarina e assim por diante, uma série. E muitos agora também dedicados ao ensino e à divulgação da astronomia. E os cursos de graduação de geografia também ensinam um pouco de astronomia, né? Na graduação em geografia, muitos cursos do Brasil têm astronomia e no caso nosso, em particular da UFG, também faz parte das disciplinas obrigatórias. Ok, o Viver Ciência faz agora mais uma pausa. No próximo bloco, a gente continua esse bate-papo e você confere a estreia do quadro Casulo de Ideias. Até já! Você sabia que muitas das invenções da Agência Espacial Americana, a NASA, estão presentes no nosso dia a dia? Tecnologias inicialmente desenvolvidas para astronautas chegaram às nossas casas, tornando a nossa vida mais fácil. Vamos ver 3 delas. Lentes de óculos resistentes a arranhões. Em ambientes espaciais, a poeira é uma constante. Por isso, foi preciso encontrar uma maneira de proteger os equipamentos contra arranhões e sujeira, principalmente os visores dos capacetes dos astronautas. Essa tecnologia foi adaptada para os óculos. Palmilhas com absorção de impacto. Os tênis esportivos que utilizamos hoje em dia possuem a mesma tecnologia presente nas botas que os astronautas usaram quando pisaram na Lua pela primeira vez. Filtro de água moderno. A tecnologia para filtrar a água existe desde 1950, mas a NASA precisava saber como limpar a água em condições mais extremas,
já que um astronauta doente no espaço por causa de águas contaminadas seria um grande problema. Assim surgiram os filtros modernos. Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é a astronomia, a ciência que estuda os astros e o universo. As crianças têm uma visão muito particular do mundo à sua volta. Elas viajam, inventam e adaptam a realidade conforme suas próprias regras. Essa é a matéria-prima do novo quadro do Viver Ciência, o Casulo de Ideias. O Pedro, que tem 5 anos de idade, respondeu algumas perguntas sobre as estrelas. Vamos conferir. Meu nome me chama Pedro Antônio. Eu tenho 5 anos. O que é uma estrela? Uma estrela é uma coisa que fica lá no céu. E quantas estrelas que você acha que tem no céu? Milhões. Quantos milhões? 90 milhões. 90 milhões de estrelas? Quando você morre, você vai para o céu, será? Não sei. Eu acho que eu fico lá com Jesus. Então, mas será que tem estrela lá também? É das nuvens, não tem. Não? É depois das nuvens. Depois das nuvens? É. As estrelas ficam abaixo das nuvens, então? Não, antes... Tem muita nuvem, né? Depois, ó, tá vendo que cobre tudo as nuvens? Então é depois das nuvens. Isso a gente só vê elas à noite. O que acontece com elas de dia? É porque o sol derrete elas. Derrete as estrelas? E do que elas são feitas, as estrelas? Eu acho que é feito de chocolate. Chocolate? Então você quer ser astronauta para ir lá então pegar essas estrelas? Uhum. Professor, vamos responder aí então algumas perguntas aí que a gente fez para o Pedro. São 90 milhões de estrelas, professor? Não. Evidentemente, eu acho que as respostas do Pedro têm um referencial que é a própria vida do cotidiano dele e o que ele consegue observar. E para ele são respostas coerentes, que dão um significado. Evidentemente que a gente tem que entender a faixa de idade de cada um para poder explicar. Uma criança dessa, você não pode querer que ela entenda realmente o que é esse universo. Os números são muito grandes. Eu acho que nem nós, adultos, conseguimos entender quando eu falo que a Via Láctea tem da ordem de 150 bilhões de estrelas, que existe mais de 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com 150, 200 bilhões de estrelas. Então, os números, talvez o tio Patinhas, né, gostasse muito, porque para ele tudo é grande, né? Os 4 trilhões, 5 trilhões. Então, essa é uma realidade que uma criança percebe e ela vai explicar por aí. As estrelas são, na realidade, o que a gente poderia chamar reatores de energia, onde é produzida energia, e toda a energia do universo vem das estrelas. Todas as estrelas que nós vemos são estrelas que têm estágios parecidos ao nosso Sol. Elas estão fundindo, juntando dois átomos de hidrogênio, formando um átomo de hélio, e nessa junção consegue liberar toda a energia, toda a radiação que nós enxergamos. Estrelas são isso. Elas não são vistas durante o dia, porque durante o dia a luz do Sol ela se esparrama pela atmosfera. Ela sofre um fenômeno de difração, e essa difração faz com que a gente não consiga enxergar as estrelas que estão acima das nuvens, como o Pedro coloca. E o próprio Sol é uma estrela também, né? O Sol é uma estrela, evidentemente, tá? Semelhante às demais, não é igual. Não existem 2 estrelas iguais. Igual que não existem 2 seres humanos iguais, não há, somos semelhantes. E as estrelas são semelhantes em si, em termos de uma série de características que elas apresentam. Professor, não é chocolate, infelizmente, Pedro. Então você não vai poder comer uma estrela. Come as estrelas de chocolate da festa de aniversário, que é melhor. Professor, a gente falou na primeira reportagem sobre a influência da astronomia no nosso dia a dia, né? Certo. A gente deu alguns exemplos, mas essa influência é ainda mais ampla, né? A influência do conhecimento científico e o conhecimento desenvolvido na astronomia para o nosso dia a dia é imenso. Eu vou dando uma continuidade um pouco na linha da ótica que foi levantada, né, no programa.
Nós temos a construção de grandes telescópios, como é o das Ilhas Canárias de Tenerife, que são 10,5 metros de diâmetro o espelho. Evidentemente que para você fazer o polimento de espelho dessas dimensões é muito complexo. E o que foi sendo desenvolvido é uma técnica chamada ótica adaptativa. Em vez de um grande espelho, você tem pequenos espelhos, mais ou menos de 0,5 metro a 1 metro, e que você vai retirando aqueles pedaços. Se há algum problema nele, você simplesmente corrige o defeito naquele pedaço. Isso veio para a parte da oftalmologia e as cirurgias de olho hoje, elas são feitas dessa forma. Qualquer problema que nós tenhamos no ocular é retirado apenas aquele pedaço que tem alguma perturbação. Esse é um exemplo. Outro exemplo que nós podemos colocar, acho que todo mundo quer ter as panelas de teflon em casa, né? O teflon é isso, é as naves quando elas eram levantadas a grandes alturas, a temperatura externa é muito alta. Se a temperatura passasse para dentro, os equipamentos estragavam e as pessoas lá dentro também. Então o desenvolvimento desse teflon vai nessa linha. E uma outra coisa, por exemplo, nós temos sensores hoje de detectar radiação vinda do universo de uma sensibilidade imensa, porque a radiação que vem é muito pouca. E esses aparelhos estão sendo usados hoje em câncer de mama para detectar, pela sensibilidade, eles podem fazer uma varredura e detectar pequenas perturbações que possa haver na mama. Então, professor, muitas outras áreas que a gente pode ir por aí. A astronomia também investiga a influência do Sol no aquecimento global, né? Evidentemente, é o maior responsável por energia que vem para o Sol. Então, de que forma essa energia chega e de que forma essa energia é produzida é fundamental para nós entendermos. O Sol tem ciclos de maior ou menor irradiação. Esses ciclos interferem no planeta Terra, mandam partículas que podem ter perturbações na transmissão de sinais aqui na Terra, nas telecomunicações, na energia elétrica, como muito acontece. Fenômenos atmosféricos como são as auroras boreais. Então, entender o processo astronômico do Sol, dos movimentos que a Terra e o Sol realizam em conjunto, da inclinação do eixo de rotação da Terra e coisas como essa, dos movimentos que a Terra faz, vão nos ajudar a entender muito melhor o que acontece no nosso planeta. Professor, para finalizar, é possível acreditar nas explicações da astronomia e na existência de Deus ao mesmo tempo? Como o senhor enxerga isso? Eu digo que existem 3 formas para nós, seres humanos, tratarmos essa questão. Eu posso acreditar na concepção religiosa de um Deus, eu posso acreditar apenas na concepção científica que explica os fenômenos e posso entender as duas questões como sendo fundidas. Afinal, nós temos muitos cientistas que têm o seu espaço de trabalho científico, só que, no entanto, na sua igreja, na sua concepção de vida, ele tem uma visão religiosa. E as duas coisas são separadas. Tá? Então, é impossível você misturá-las. Ou quem acredita num ou no outro. Eu acho que aí é a questão um pouco do que é a religião e a fé divina e a fé, entre aspas, científica te propicia. Cabe a cada um de nós fazermos a escolha ou as escolhas. Eu acho que aí o mais importante de tudo isso, que eu sempre digo, é que todos se respeitem nas suas diferenças de pensamento. Se eu sou ateu, eu sou crente, que cada um aceite o outro naquilo que ele acredita e que não seja nenhum deles desrespeituoso com o pensamento do outro. Bom, Viver Ciência de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a participação do professor Juan Bernardino no nosso programa. Obrigado, professor. Obrigado, Divino. Estamos no Planetário dispostos a atendê-los em tudo aquilo que for possível para nós. Ok, obrigado também a você que nos assiste. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site, do Facebook e do canal no YouTube da TV UFG. Até a próxima!